Bem-vindo, bom dia para você. Estamos começando o nosso devocional direção desta quarta-feira, segundo dia da série Identidade. Olha, Deus preparou para nós esses momentos. É Deus que faz. A gente só, quando se lança, a gente só auxilia. A gente dá simplesmente uma oportunidade de Deus fazer. Porque a gente muitas vezes está buscando uma oportunidade para fazer, né? Senhor, me dá uma oportunidade para fazer alguma coisa. E, na verdade, é nós que temos que criar a oportunidade para Deus fazer alguma coisa. Né? Nós temos que fazer algo para Deus nos usar. E, de fato, você pode fazer o que você quiser, mas você pode fazer algo direcionado por Deus também, porque onde Deus direciona, Ele também vai cuidar do resultado. A questão é que quando eu abro essa câmera pela manhã, numa transmissão ao vivo, eu estou só me colocando à disposição, só deixando-me gastar, deixando-me usar para Deus falar com você. Então, prepare-se aí, Deus vai falar com você, Deus está falando com você. Nós falamos ontem sobre Gênesis 1:26. Lemos, quando Deus fez a humanidade, Ele deixou em nós um registro, a marca da nossa identidade e também o nosso propósito, o que Ele esperava que nós viéssemos a realizar a partir de ser quem nós somos. Aí ontem nós falamos bastante sobre o quanto que o pecado manchou a nossa identidade, cobriu quem nós somos, o quanto que os nossos olhos não estão enxergando de fato quem nós somos, porque no momento que o pecado entrou em nós, no momento que nós pecamos, os nossos olhos os nossos olhos espirituais passam a ser fechados, os nossos olhos carnais, os olhos da maldade, passam a ser abertos. E a gente passa a enxergar de forma distorcida, e começa a ter um problema sério de autoimagem, quem nós somos em Deus. Isso acontece lá no Éden, né? E isso fica claro de como funciona a consequência do pecado em nossa vida diariamente. Porque Adão e Eva começam a se tapar, né? Se esconder a sua nudez. E quando Deus chega na viração do dia, Deus pergunta para eles: quem mostrou para você que vocês estavam nus? Né? Quem disse que vocês estavam nus? Quem lhes mostrou que estava nu? Então, não foi a forma de Deus enxergar que mudou quando eles pecaram. E essa é uma crença que a gente tem, né? Olha, se eu pequei, Deus está me enxergando de forma diferente. Só que você não pode esquecer que Deus é atemporal, Deus não tem tempo, Ele não está limitado ao tempo. Quando Ele te vê, Ele vê a tua história, Ele vê o teu futuro, Ele vê o teu destino. Deus vê isso. Então Ele não vai te enxergar com o mesmo olhar que você está se enxergando, porque o olhar que muda quando você peca é o seu. O amor de Deus não muda quando você peca, mas o seu amor esfria. Tanto é que quando Jesus encontra com Pedro na beira do mar de Tiberíades, depois de Pedro ter negado a Cristo 3 vezes, Jesus vai para a cruz e vai encontrar com Pedro pela primeira vez. E a pergunta ali não é Pedro que faz a Jesus, dizendo: Jesus, tu me amas, Senhor? Porque eu caí, eu te traí, tu me amas? Não era Pedro perguntando para Jesus, era Jesus perguntando para Pedro. Pedro, tu me amas? Ou seja, quando você peca, não é o amor de Deus que esfria com relação a você. Sempre é você que se esfria, sempre é você que se distancia, sempre é você que se enxerga agora nu, agora é você que se enxerga diferente, porque a maldade entrou em você através do pecado. Mas Jesus não enxerga da mesma forma. Então, Deus chega para Adão e fala: quem te mostrou que estavas nu? Porque eu te enxergo da mesma forma, mesmo com essa folha aí atrás, eu estou vendo tudo. Eu enxergo você porque fui eu que fiz você. Né? Mas quando você peca, é você que se enxerga errado. E aí isso vai desencadear também no mal enxergar, no não perceber da nossa identidade, de quem nós somos de fato em Deus. Falamos ontem sobre o quanto que Deus não faz ninguém em escala, Deus não faz ninguém na indústria, e todos são únicos em Deus. Falamos também sobre as perguntas que permeiam o mundo: quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, e o quanto que ao saber a minha origem, eu sei quem eu sou e também vou descobrir o meu destino a partir do momento que eu descubro de quem eu vim.
de quem eu vim. É a filiação que está na sua carteira de identidade. Lá na sua filiação tem muito do que você é. Muito do que você é. Então, nós ao aceitarmos Cristo como Salvador, com esse corpo humano, somos naturalmente humanos, mas espiritualmente de Cristo agora. Aceitamos receber em Cristo uma nova natureza. Agora, ao longo da vida, desde que você nasceu, desde que nós nascemos, há uma luta constante de forças, querendo simplesmente confundir quem eu sou, quem nós somos. Então a gente simplesmente acha, muitas vezes, que está numa guerra contra o diabo. Tem cristãos que são assim, né? Eles vivem numa guerra que só ele acha que existe a guerra. Ele vive numa guerra, numa briga com o diabo. O diabo quer me matar, o diabo quer me destruir. Olha, o diabo não pode fazer nada em você se você não deixar. O diabo não pode fazer nada em você se você não deixar. O que o diabo faz é te dar sugestões. Então o diabo não pode, por vezes, ele não pode te fazer fracassar. Mas ele pode te convencer de que você é um fracassado. Então ele vai lutar para confundir quem você é, confundir a sua forma de se auto-enxergar. E se você aceita a sugestão, você já está sendo derrotado. Se o diabo quisesse matar o homem, ele teria picado Adão, picado Eva no Éden, porque ali tinha um símbolo de uma serpente. Ele podia ter picado e matado eles. Mas o que ele fez foi confundir. Confundir. Lançar argumentos, lançar influência, fluir para dentro. O que ele queria era conduzir o homem. E de fato, ele conduziu o homem até a queda. Então, o diabo não quer te matar, ele quer te confundir. Se ele te confundir, você se mata sozinho. Não há esforço do inferno para você se matar sozinho, acabar com a sua vida sozinho. Porque se ele conseguir convencer você, você faz esse trabalho. Então, o que é um problema com identidade? É uma pessoa que não sabe quem é, da onde veio, de quem veio, e por isso se comporta como se não fosse o que é. Você conhece alguém que se comporta de uma forma diferente daquilo que ela é? E de que você fala o tempo todo que ela é, ela não entende? Você fala o que ele é, ele não entende? E o comportamento, as palavras, a forma, o ciclo de amizade, os ambientes frequentados, não são escolhas baseadas naquilo que ele é, naquilo que ela é, mas sim baseados em instintos, em momentos, em desejos. E isso está contrariando completamente o que a pessoa é. Pois é, nós vivemos assim. Por muitas vezes aceitamos coisas, entramos em ambientes, aceitamos amizades, falamos coisas erradas, temos atitudes erradas que não condizem com o sangue que corre nas nossas veias, que não condizem com o nosso DNA, com algo que vem do céu e está em nós. E quando eu não sei quem eu sou, eu posso viver uma vida sem saber ou sem usufruir dos benefícios que eu teria ao saber quem eu sou. Eu preciso respeitar e valorizar o que eu carrego, há algo em mim. E eu só consigo isso a partir de uma ativação da minha verdadeira identidade. Quando eu não sei o que eu carrego, eu posso desprezar. Porque você despreza aquilo que não conhece. Você despreza aquilo que não conhece. É por isso que a gente despreza a dor das pessoas, porque a gente não conhece elas. A gente despreza o esforço das pessoas, o trabalho das pessoas, quem as pessoas são, porque a gente não conhece. Então a gente vai sempre desprezar aquilo que não conhece. Tem uma área da minha vida que eu não conheço, tem algo que eu carrego que eu não conheço, eu vou desprezar aquilo. É por isso que você vai ver na parábola lá de 1 Reis, de 2 Reis, quando o profeta Eliseu se depara com uma mulher viúva que vai perder os seus filhos porque está endividada, e ele pergunta para ela o que ela tem em casa, ela diz nada. A resposta é imediata, tua serva não tem nada. Então ela é alguém que despreza o que ela tem. E quando você despreza o que tem, você pode viver como se não tivesse. Existem várias histórias, tem uma história que eu sempre conto, já contei algumas vezes. Mas rapidamente, só para nós
contextualizar aqui a história de uma senhora que estava falecendo e de repente chega um pastor na casa dela e vê ela muito pobre já nos últimos dias de vida, nas últimas horas de vida, falecendo, né, perdendo a vida de fato, e muita pobreza, nos últimos dias de vida, nos últimos meses de vida, muita pobreza, muita pobreza. E ele fala assim, uma senhora, por que você está tão pobre? Por que você está precisando de comida, coisa básica? O que aconteceu com você? E ela conta uma história triste de que ela trabalhava com uma família rica, família de gente poderosa, fazendeiros, e eles partiram, não deixaram nada para ela. E ela simplesmente não tinha, né, direito, não tinha nada, ela ficou sem nada. E ela não tinha mais idade para trabalhar. Então ela viveu numa miséria, faltando comida, faltando detalhes para a sobrevivência, para o básico da vida. E estava morrendo nas últimas horas. E o pastor estava naquela casinha, né? Aquela casinha humilde, pequena, humilde, pobreza não humildade. Naquela casa pequena, né? Dá um pouco com muitas deficiências, fissuras, rachaduras. E ele olha para a parede e vê um quadro, e naquele quadro tem uma folha dentro. Ele diz, o que é isso? Ela diz, essa é uma folha que o meu patrão deixou, a única coisa que ele deixou. Eu não sabia o que fazer com isso, como eu não sei ler, eu botei num quadro. E ele pega o quadro e olha, e era um testamento. No testamento tinha fazenda, carros, bois, casa, dinheiro. Tinha tudo. Aquela mulher era extremamente rica, herdeira de tudo que os donos deixaram. Mas ela não sabia ler. Ela não leu o testamento. Olha, eu tenho na minha mão o Novo e o Antigo e o Novo Testamento. Que ali tem tudo sobre o que eu sou. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, tem tudo que eu sou. Se eu não sei ler, se eu não quero ler, se eu não quero meditar, se eu não quero ouvir, eu vou viver uma vida na miséria sendo quem eu sou. E eu posso ser um herdeiro rico, poderoso. A Bíblia diz que um herdeiro, um filho herdeiro, mesmo sendo dono de tudo, enquanto é imaturo, de nada tem diferença a sua vida da vida de um escravo. Vamos lá, parece muita informação pela manhã. Vamos respirar fundo. É que se eu for muito devagar, eu não consigo falar muita coisa, não. E se eu falar muito rápido, é muita informação. Vamos lá, que ciência. A Bíblia diz que um herdeiro, um filho herdeiro, mesmo sendo dono de tudo, enquanto é imaturo, nada se difere de uma vida de um escravo. Então, o que separa quem não sabe o que é de uma vida abundante é a mente, porque ele não acredita que é escravo. Mas o que separa um filho herdeiro que sabe que é filho de uma vida abundante é o tempo. Olha que diferente. Esse que acha que é escravo precisa mudar a mente dele. Ele precisa entender quem ele é. E esse que já entendeu que é filho, ele precisa saber o tempo certo. Então, quem é você nessa história? Você é um filho que se comporta como escravo, não entendeu quem você é? Ou você já entendeu quem você é e você ainda tem a vida como a de um escravo, achando que Deus é mau? Mas na verdade é só o preço da sua imaturidade. Ao longo da maturidade, você vai acessando aquilo que já é seu. É como o meu filho que disse, pai, o seu carro está lá fora. Eu disse, não, é seu também, é nosso carro. E ele diz, é nosso, então me dá para dirigir. E eu digo, essa é outra conversa, porque isso você vai acessando ao longo da maturidade. À medida que eu cresço, o pai me dá tarefas mais difíceis. Mas eu preciso entender quem eu sou. A questão é que ao longo da vida nós ouvimos muitas coisas a nosso respeito sobre quem nós somos e somos tentados diariamente em situações de nervos à flor da pele, em situações de discussões, situações de raiva, de ira, a dizer sobre a identidade dos outros por conta de uma atitude. Então, ao invés de eu dizer você está teimando, eu digo você é teimoso. Muitas vezes, né, nós dizemos quando não temos consciência, quando estamos no instinto. Ao invés de eu dizer você está mentindo, eu digo você é mentiroso.
E assim nós vamos dizendo sobre a identidade, porque quando ao invés de eu chamar a pessoa e dizer o que ela está fazendo de errado, eu estou falando sobre a identidade dela. E de fato, aquilo que você faz muitas vezes acaba se tornando você. Mas quando eu simplesmente tiro de um estado e coloco na essência, eu estou apontando para aquela pessoa uma sugestão. Eu posso ser esse agente do inferno de apontar sugestão para os outros do que a pessoa é e distorcer quem de fato ela é em Deus. Só porque eu estou irritado. Uma briga com meu filho, eu digo, você é assim, você é isso, você é igual ao seu tio, você é igual ao seu avô. E eu coloco várias... Então, os maiores bloqueadores de um ser humano são os pais, são aqueles que têm mais fluência para dentro, influenciam mais. Né? Aqueles que têm mais voz na sua vida foram os que mais colocaram em você os seus bloqueios. Mas isso não é demérito deles, porque você também será um bloqueador de muita gente. Naturalmente, a nossa inclinação para o mal fará nós, no momento de situações que eu estou lá praticamente incontrolável, falarmos sobre a essência das pessoas. Então, a gente cresceu ouvindo de muita gente. As principais pessoas que nos influenciaram, pais, professores, pastores, líderes, pessoas que admirávamos, que éramos fã, essas pessoas têm um poder de influência. Influenciar é fluir para dentro, porque só pode fluir para dentro quem eu me abro, ou seja, eu só consigo me abrir, eu só consigo ser influenciado quando eu me abro, ok? E quando eu admiro muito alguém, eu me abro mais facilmente, essa pessoa consegue fluir para dentro de mim com mais facilidade. E por vezes pessoas que eu admirei falaram coisas a respeito da minha essência, da minha identidade. E eu passei a minha vida, você também, a vida inteira ouvindo coisas a respeito de quem você é. E a gente cresce e quando você chega na fase adulta, você começa a se deparar com muitas das sugestões que você recebeu que não tem nada a ver com o que você de fato é, mas que você aceitou essas sugestões e agora passa a replicá-las, passa a repeti-las e passa a se comportar daquela forma, porque acredita, agora aquilo saiu de uma sugestão e instalou-se na sua base de crenças, onde você acredita piamente que você é aquilo que disseram que você é. Agora, quando eu chego na fase adulta, quando eu chego numa fase de maior consciência, eu posso tomar uma decisão. Porque eu consigo hoje perceber que muito do que as pessoas estavam falando que eu era, muitas das características das pessoas, que elas diziam que eu era, não estava relacionado de verdade com o que eu era. Porque eles não têm poder para dizer quem eu sou. Eles não veem a minha história e nem o meu desfecho, nem o meu destino. O único que tem essa resposta é quem vê essas duas pontas. É quem olha para mim e vê a minha história. Só que quando fala ver a minha história, não é só a minha história de sucesso do trabalho profissional. Não, é coisas que ninguém viu. Só Deus pode ver. E também a respeito do meu destino, que só Deus pode ver. Então, só Deus pode me dizer quem eu sou, que não vai se alterar conforme o passado e nem conforme o futuro e nem conforme o presente. É isso que eu sou. Mas quando alguém está dando sugestões do que eu sou, por aquilo que ele está vendo, ele está tendo uma fagulha do que eu estou fazendo, de uma fase, de um momento, de uma atitude, de uma falha. Então, no momento que eu entendo que essas sugestões foram me dadas por pessoas limitadíssimas em visão, e que elas só estavam enxergando um momento meu, eu preciso agora começar a entender quais foram essas sugestões que eu aceitei ao longo da vida, e eu preciso agora começar a limpar isso da minha vida. A limpar isso, porque foram sugestões que tamparam a minha identidade, cobriram a minha identidade. E eu passei a minha vida acreditando que eu era aquilo ali, e de repente eu nem sabia dizer o porquê, mas agora parando para pensar, eu fui pensar na primeira vez que me disseram que eu era aquilo, e eu lembrei de tal pessoa que disse isso. E aí você vai ver que aquela pessoa disse isso num momento de raiva, num momento distante, numa situação que eu estava vivendo, numa fase, num momento muito isolado da minha vida.
não tem a ver com aquilo que eu sou. Deus me fez de forma única, eu não sou igual a ninguém, eu não sou cópia de ninguém. Eu sou mais, como eu falei ontem, mais do que uma enfermidade, eu sou mais do que uma profissão, eu sou mais do que uma carreira, eu sou mais do que uma faculdade. Há um registro dentro de mim que foi colocado do céu em mim, instalado, o céu está dentro de mim. Há um pedaço do céu dentro de mim. Quando eu aceito Cristo como meu Salvador, eu passo a ser então um membro do corpo dele, eu passo a ser então um filho da família, e ativar dentro de mim o DNA que sempre existiu em mim. Porque antes de eu herdar essa queda da humanidade de Adão, antes de eu herdar a queda, a natureza de pecado de Adão, eu herdei uma natureza divina, porque foi o próprio Deus quem me fez. Antes de eu cair, eu fui feito em Deus. Antes de Adão pecar, eu fui formado no barro e Deus soprou nas minhas narinas. Tem algo do céu dentro de mim. Em Cristo isso é acordado, em Cristo isso é despertado, em Cristo isso é ativado. E eu passo então a entender quem eu sou de fato. As pessoas não podem dizer o que você é porque elas só falam por aquilo que elas veem, e elas veem muito pouco. Elas não viram de onde você veio, como você veio, as suas lutas, as suas guerras. Elas não viram. Então eu aprendo duas lições. A primeira, me colocando com uma pessoa que está com problema de entender a sua identidade por conta de opiniões de pessoas que limitadamente me viram de forma errada. Mas eu também preciso me importar como alguém que agora também tem limitações em enxergar os outros. E nós não enxergamos a história e nem o destino de alguém para poder dizer o que aquela pessoa é ou deixa de ser. Sabe, eu preciso desmanchar alguns castelos de coisas que eu acredito que é verdade e não é uma verdade. Há muitas mentiras que você acredita que é verdade, não são verdades. São passadas de pai para filho, sabe, existem muitos ditados, eu gosto de quebrar ditados aqui, né? Muitas vezes. Né? Eu gosto de reforçar ditados que têm a ver com princípios bíblicos e quebrar ditados que não têm nada a ver, que são só crenças bloqueadoras para atrapalhar você descobrir o que você é, o que tem que fazer. Sabe, existem vários ditados ruins sobre identidade, sobre quem nós somos. Né? Tem uma expressão que diz pau que nasce torto nunca se endireita. É uma música, né? É uma música, né? Morre torto, uma coisa assim. Porque fala a respeito de uma árvore que nasceu atravessada, né? O caule de uma árvore nasceu atravessado, então não vai se endireitar. Aí você simplesmente replica esse ditado. Não, é a pessoa que nasceu torto, vai ficar assim o resto da vida. E aí, por causa de um ditado, que você nem questionou de onde veio, e de onde você pegou aquilo ali, é de uma música. Lá eu lembro da época do El Chan. Lá, El Chan. O pessoal da nova geração vai ficar travado agora. Das antigas lá. E na época tinha o El Chan, tudo que era TV, tudo que era coisa. E lá tinha a parte que dizia que quem nasce rebelde vai ficar rebelde. Quem nasce assim vai ficar assim. Não tem. Nasceu assim, nasceu errado, vai ficar errado. Né? E aí eu vou replicando essa verdade para todo mundo. É assim mesmo. E no fim, lá no fundo, a base, o que sustenta a minha hipótese, é uma música do El Chan, literalmente. É uma música, é uma crença, é uma coisa que me passaram de pai para filho. É um ditado que nós dizíamos na volta da mesa. É uma piada que meu pai fazia. E aí essa piada que o pai fazia, inocentemente, fazia nós dar risada, brincar, foi sendo instalado em mim. Instalado. E ao longo dos anos eu estou acreditando já nisso. Que não tenho o que fazer, eu nasci assim. Aí vem a síndrome da Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. E a gente vai vivendo sobre essa égide, sobre essa crença, que não tem absolutamente nada a ver com aquilo que nós somos. E como é que eu faço para começar então a alterar isso, a deixar então de fato que Cristo ative em mim quem eu sou de verdade? Quando eu passo a perceber o quanto que a minha identidade está coberta, tapada, escondida, e deveria estar ativada, revelada, manifestada. Então, uma vez, eu ouvi ontem essa expressão, estava conversando com um amigo, e ele disse assim, de boas intenções o inferno está cheio, nós estávamos conversando, e eu disse para ele, não está cheio não, de boas intenções. O inferno está cheio de boas ações, não de boas intenções. Porque, de fato, o julgamento de Deus para condenação é sobre intenções. Então não existem pessoas bem intencionadas
no inferno. Esqueça isso. Existem pessoas que fizeram boas ações, mal intencionadas. Que Deus não está vendo o que você faz, e sim o porquê que você faz, o que te move, o que te leva, o que queima o seu coração. Né? Tanto é que diante de Deus, um dia alguém vai chegar e dizer, eu fiz um monte de coisa boa, até usei teu nome, né? Conheci até você de nome, e usei teu nome, inclusive. Ele vai dizer, eu não te conheci, teu coração, a tua intenção, lá dentro, eu não relacionei com você. E você fez um monte de coisa boa. Então, existem ditados que a gente repete por aí, ao longo dos anos, em todas as lives aqui, alguma coisa vai ter para quebrar alguns ditados, para que você viva pela palavra de Deus. Só quem sabe quem você é Deus. Só Deus sabe quem você é. Só Ele pode dizer. Porque pegue aqui, sei lá, uma ferramenta, vamos ver se eu acho uma ferramenta aqui. Qualquer ferramenta. Aqui, ó, tá aqui um mouse, ó. Um mouse, tem um mouse de computador aqui. Pega esse mouse aqui. E hoje você sabe o que é o mouse, sabe para que serve o mouse. Mas quando fizeram esse mouse, alguém olhou e falou, que coisa estranha. Para que serve esse negócio aqui? Parece um rato. Parece um ratinho, por isso que é mouse. Né? Parece um... O que é isso aqui? Para que serve isso aqui? Ninguém ia poder explicar. Ninguém ia poder utilizar. Se não chegasse o camarada que fabricou isso aqui e explicasse. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui eu vou dar o nome de... ele que dá o nome também. Porque o nome é identidade. Eu vou dar o nome de mouse. Ele parece um ratinho, então tá bom. Só que é o seguinte. O que serve o mouse? O mouse não come queijo. O mouse é um equipamento eletrônico que ele serve para isso. No momento que foi apresentado isso, as pessoas passaram a descobrir o que era e para que servia. Porque só pode dizer quem é, quem você é e para que você serve. Quem te fez. Quem te fez. Só pode falar sobre a criação do seu Criador. Então, o Criador define, a criatura descobre. As pessoas estão por aí se definindo umas às outras, se autodefinindo, dizendo, eu nasci para ser assim, eu sou assim mesmo, ou definindo, esse aí é assim mesmo, esse aí é desse jeito, esse aí é igual ao pai dele. Quer dizer, a gente vive definindo os outros, mas quem define a criatura é o Criador. A crise de identidade acontece quando você passa a acreditar que toda a experiência que você viveu na vida fez você ser quem você é. Então eu me tornei o que as minhas experiências disseram que eu me tornaria. E de fato você se tornou um termômetro, onde conforme a temperatura do ambiente você se altera. Mas quando você vai entendendo e sendo convicto do que Deus te fez para ser, de que você é filho de Deus, filiado, familiar, adotado por Deus. Quando você, de fato, entende que a imagem, a semelhança de Deus está em você. Você passa a deixar de ser um termômetro, alguém que simplesmente vai replicando o que disseram, simplesmente vai se moldando conforme o ambiente e passa a ter convicções a ponto de se tornar um termostato, onde você não é mais levado pelo ambiente, mas as suas convicções passam a moldar aquele ambiente. Alguém com a identidade ativada, meu irmão, é tão poderoso, é muito poderoso. Você pode perceber numa roda de pessoas quem tem identidade ativada, quem está ativando a identidade. Porque a convicção do que se é, do que se está fazendo, sabe? É lindo demais. É lindo demais. Você tem muito poder quando sabe de onde veio. Você lembra do filho pródigo? O filho pródigo, ele saiu, ele estava até aceitando comer migalha já, alfarroba, sobra de porco. Quando ele vai comer, ele cai em si, sabe? Esse cair em si é, eu sei quem eu sou. Não combina isso aí com quem eu sou. Essa coisa de comer comida de porco não está no script, não foi para isso que eu nasci. E ele cai em si. Só que ele perdeu todo o dinheiro, ele passou fome, ele passou um monte de coisa para perceber. Então tem vezes que nós temos que passar por vários vales da sombra da morte. Para a gente chegar no momento de dizer, não é para isso, não foi isso. Eu sou filho, eu não preciso fazer esforço para construir aquilo que está pronto. Meu Deus, me ajuda, Senhor. Eu não preciso fazer força para construir o que está pronto. Eu estou às vezes querendo cavocar no buraco e já nasci no segundo piso. Deus já me deu, Deus já me deu. E eu só preciso amadurecer para acessar o que o Pai já me deu. Já é meu. O que separa
a minha vida do acesso ao que já é meu, é a minha imaturidade. É o quanto que eu aceito que alguém... Você é isso, eu sou isso. Você é aquilo, eu sou aquilo. Eu sou isso também, agora eu sou isso. Eu aceito as sugestões sobre a minha identidade. Quando você entende quem você é, você para de aceitar as sugestões do inferno, que vem dizer mentiras para você. E essas mentiras te aprisionam. A verdade te liberta. E a verdade é, você é filho de Deus, filha de Deus. Você foi escolhido, planejado, adotado por Deus, escolhido a dedo. Filho biológico, você não, dependendo, você não escolhe, mas filho adotado você escolhe. Deus te adotou, te escolheu. Vou citar um texto bíblico aqui para nós encerrar. Em 1 Reis, capítulo 19, versículo 4, quando o profeta Elias tem uma crise de identidade. Sabe o que é crise de identidade? É quando você acredita que não vai ser nada melhor nos próximos dias. É quando você acredita que todas as heranças dos seus pais, o legado dos seus pais, a parte negativa, está em você para sempre, não há o que ser feito. Elias chega debaixo de um pé de zimbro, já mergulhando numa depressão. E ele diz assim, pai, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Olha aqui, ele foi ao deserto, caminhou um dia, sentar-se, 1 Reis 19:4. Debaixo do pé de zimbro, pediu assim a morte e disse, já basta, Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor que os meus pais. Ele estava dizendo assim, olha, não sei se meu pai, aqui parece no texto, e eu posso deduzir, que os pais viveram pouco. Porque talvez Elias estava vivendo uma idade perto da idade que os pais morreram, ele está dizendo, acho que deu para mim. Acabou, porque os meus pais também viveram pouco. Então, como eles viveram pouco, acho que acabou também, então me mata, Senhor. Ele fala, me tira, porque eu não sou melhor do que eles. Eu não sou melhor do que eles, então eu tenho que morrer também como eles morreram. Vamos encerrar. Elias estava triste, queria deixar o chamado. Aí a Bíblia diz assim, e o anjo do Senhor tornou a segunda vez, tocou em Elias e disse, levanta-te, come, porque será longa a tua caminhada. Identidade. O anjo está dizendo, você tem uma identidade única. Quando você fala, eu não sou melhor que os meus pais, o anjo está dizendo, para de se comparar. Você tinha antes, talvez, não tinha o poder de escolha. Você simplesmente seguiu aquilo que aprendeu. Mas agora você é um adulto. Você é um chamado por Deus. Você tem uma chamada, você tem um dom, você tem algo do céu dentro de você. Tem o céu instalado dentro de você. Como é que você vai olhar para trás e dizer, eu vou ter que sofrer o que ele sofreu, eu vou ter que passar porque eu nasci assim. Não, 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 não. O anjo diz, olha, se teus pais viveram pouco, eu não estou perguntando nesse momento. Eu só estou te dizendo que se você comer, levantar e sair, a tua caminhada será diferente. Olha, o anjo está dizendo, se desprenda dos seus legados, das suas falsas crenças sobre para onde você vai, ou quanto você tem que viver, ou o que você tem que fazer, porque aquilo que você viveu está dizendo isso. Não, não, não. Quem você é um registro, Deus já fez no céu. Mas meus pais não me planejaram, você foi planejado no céu. Deus é o seu pai verdadeiro. A sua experiência terrena pode não ter representado quem o pai de verdade é. Ou a sua experiência terrena pode ter representado muito bem quem Deus é de verdade. Mas você precisa tomar um posicionamento sobre o seu real pai celestial. Você nasceu para ser filho dele. Então, ao longo do tempo, a gente não vai dizer, não vai criar essa identidade. A gente só vai descobrindo aos poucos o quanto que nós somos, quem nós somos em Deus. E essa jornada, ela nunca termina, porque quanto mais eu encontro Jesus, quanto mais eu conheço de Jesus, mais eu sei coisas sobre mim que eu não sabia. Ele esquadrinha meu coração, ele me conhece de fato. E para que eu me conheça, eu preciso conhecer a ele, que ao conhecer ele, ele revela quem eu sou. Amém? Deu para conversar bastante sobre isso hoje. Eu espero ter abençoado a sua vida com essa palavra. Tem muita coisa para nós vivermos ainda. Amanhã tem mais um dia para falarmos sobre identidade. E agora eu tenho aqui alguns pontos para compartilhar com você amanhã. Sobre como é que eu faço para descobrir. Então, qual seria um passo a passo? É muito complicado você falar de coisas eternas como uma receita do bolo.
Mas eu separei alguns pontos que vão te ajudar nesse processo de descobrir um pouco mais e parar de se limitar e se confundir. Porque o primeiro passo é parar de se confundir. E depois Deus vai abrir os teus olhos. Vamos orar. Pai, na tua presença nós estamos nesta manhã para te agradecer pela vida, pela saúde. Obrigado, Pai, por esse dia que o Senhor separou para nós. Nós não somos merecedores, Pai. O Senhor nos adotou, o Senhor nos abraçou, nos trouxe para perto, Senhor. Obrigado, Jesus, porque o Senhor realmente nos deu a nossa identidade. O Senhor mesmo nos adotando como filhos estrangeiros ou aqueles que estavam longe da tua presença. O Senhor nos trouxe para perto e nos deu a chance de termos o Espírito Seu dentro de nós, o Espírito Santo dentro de nós, aonde nós vamos então manifestar aquilo que tem do Pai em nós ao longo do tempo. Senhor, eu quero ser um filho que cresce, um filho que amadurece, um filho que ajuda o Pai a cumprir com os deveres de filho, cumprindo os deveres de filho, um filho que cumpre as tarefas do Pai, a missão que o Pai tem. Eu quero ser um filho onde o Pai possa confiar, o Senhor possa confiar em mim. Então, Pai, eu oro também por essas pessoas que estão aqui ao vivo agora, que nos próximos dias elas encontrem-se cada vez mais em Ti e percebam o que de fato elas são para viver o que tem a viver, porque o nosso propósito, ele só virá, ele só será manifestado, clarificado após a descoberta de quem nós somos. Quando nós sabemos quem nós somos, ó Pai, nós sabemos o que temos que fazer. Eu assumo esse compromisso. Hoje será mais um dia para a Tua glória. Amém. Meu amigo, minha amiga, obrigado por ter ficado até o final. Espero ter abençoado a sua vida com essa palavra. Você acabou de assistir mais um episódio do Devocional Direção. Se você quer ser um participante desse projeto, curta, comente, compartilhe. Inscreva-se no canal aqui no YouTube. Também ative o sininho para você receber as notificações quando novos episódios forem lançados. Nos ajude a alcançar o máximo possível de pessoas com essa mensagem, porque se ela edificou a sua vida, pode edificar a vida de muito mais pessoas. Até o próximo episódio.